Olá, meu aluno, minha aluna. Nesta aula nós veremos método de Euler. Eu começo com a história do assunto. A Catarina II, da Rússia, e o Frederico II, da Prússia, foram exemplos de déspotas esclarecidos, reis que adotaram, na medida do possível, os ideais iluministas. No caso da Catarina II, ela mantinha correspondência com o Diderot, o D'Alembert e o Voltaire, por exemplo. O Diderot e o D'Alembert foram os responsáveis pela edição da enciclopédia, e o Voltaire, o grande defensor da liberdade de expressão. Tanto é que o Diderot chegou a ficar um tempo lá na Rússia escrevendo a enciclopédia. Esses reis mais esclarecidos gostavam de ter na sua corte cientistas, filósofos, e é aí que entra o Euler. O Euler era matemático da corte do rei da Prússia. Só que o Frederico gostava de ter aí os seus filósofos, cientistas e fazer festas com eles, aqueles banquetes, aquelas danças em salões. E o Euler era um cara mais família. Com o tempo, foi surgindo um pequeno atrito entre o Euler e o Frederico. O Frederico era muito amigo do Voltaire. E eles começaram a fazer bullying com o Euler, porque o Euler, naquela época, era cego deste olho aqui. O Frederico, rei da Prússia, e o Voltaire chamavam o Euler de cíclope, aquele que tem um olho só. Além disso, começou a rolar um certo atrito, porque o Frederico deu um cargo técnico para o D'Alembert, ao invés de dar para o Euler. Então o Euler não estava muito bem lá na Prússia. Em 1765, a Catarina convidou o Euler para fazer parte da sua corte, e ele foi. Em 1768, o Euler publicou este livro aqui. Eu fui lá, abri o livro, ele está escrito em latim, e o que me interessava era esta página aqui. É aqui que aparece pela primeira vez o método de Euler para a solução numérica de EDOs. Bom, antes de eu de fato começar a aula, eu estava falando aqui do olho do Euler. Depois que ele chegou na Rússia, ali por 1771, 72, ele tentou fazer uma cirurgia para curar a catarata do outro olho. E a cirurgia deu problema. O Euler acabou ficando cego dos dois olhos. Mas para o Euler, ver ou não ver era indiferente em termos de publicações matemáticas. Ele era capaz de pesquisar, mesmo estando cego. E, se você tiver algum tempo aí, dá uma pesquisada na internet sobre a vida amorosa da Catarina II e do Frederico II. Cara, extremamente apimentadas. Aí o dia que você tiver nada para fazer, vai pesquisar um pouco sobre a quantidade de amantes que a Catarina teve e sobre os babados homossexuais do Frederico II. Bom, estamos aqui no método de Euler, que eu vou explicar dentro de um exemplo, vai ficar mais fácil. É o seguinte: o que é que nós teremos? Uma EDO de primeira ordem, cujo objetivo é encontrar uma função y. O que é que eu conheço da função y? Eu a conheço em um ponto. Aqui no meu exemplo, eu conheço ela no ponto 0,1. E
em cada ponto eu conheço a inclinação da reta tangente. É que é assim, ó. Nos problemas da vida real, você não será capaz de resolver a EDO. Vai ser uma coisa muito complicada aqui e você ficará satisfeito com isso aqui, ó. Um conjunto de pontos que aproxima a solução. Aqui no caso eu peguei uma que é fácil e eu sei resolver. Então a solução dessa EDO é essa curva y. Só que, como eu disse, na vida real você não vai ser capaz de encontrar a função y. Bom, como é que vai funcionar? Aqui eu tenho esse número, que eu vou chamar de A. Eu vou encontrar uma solução aproximada no intervalo A, B. Agora eu estou dando um exemplo. O meu B é 2. Aqui eu tenho o A, aqui eu tenho o B. Aqui, ó, isso aqui é o 2, o B. E eu vou querer 10 pontos. O que eu estou falando é o seguinte. No intervalo de 0 a 2, eu vou querer 1, 2, 3, até o final são 10 pontos. Então aqui eu já coloquei como um enunciado. O espaçamento entre esses pontos é o seguinte, H é B menos A sobre N. Aqui no meu exemplo, 2 menos 0 sobre 10, 0,2. Quando eu disse espaçamento entre os pontos 0 e 2, eu estava falando isso aqui, ó. Quando eu meço aqui, ó, no eixo dos t's ou eixo dos x, esse comprimento é 0,2. Isso aqui é 0,2, isso aqui é 0,2 também. Então a distância aqui, ó, deixa eu usar outra cor. Esse em vermelho também mede 0,2. Tá, como é que funciona o método de Euler? Eu conheço a função aqui nesse ponto. É o 0,1 que está no enunciado. A partir dali, eu vou traçar uma reta tangente. Tracei uma reta tangente. Isso me leva a um ponto aqui. Tá, eu comecei com o ponto y1 e encontrei aqui o y2. Tá, o que é essa informação que eu tenho aqui, ó, em verde? Isso aqui dá, para cada ponto da curva, a inclinação da reta tangente. Eu vou pegar aqui o ponto verde que está na curva. Eu sei calcular a inclinação da reta tangente ao gráfico de y naquele ponto. Só que tem um problema, eu não conheço esse ponto. Justamente se eu conhecesse esse ponto, eu não precisaria daquela aproximação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu conheço a inclinação da reta tangente no ponto verde, só que eu não conheço o ponto verde. Mas ela deve ser bem parecida com a inclinação que eu vou calcular utilizando o valor y2, que está ali bem perto. Então, isso vai me levar a um outro ponto aqui assim, o y3. Ó, eu vou repetir a última vez. Aqui eu tenho um ponto verde, que está na curva. Se eu soubesse esse ponto verde, eu poderia colocar aqui na expressão e eu encontraria a inclinação da reta tangente ali. Só que eu não conheço esse ponto verde. Mas o ponto vermelho ali, ó, está muito perto. Então eu vou substituir no mesmo lugar e deve dar mais ou menos a mesma inclinação. O que me leva a um ponto aqui assim, que é o y4, e aí eu vou fazendo e vou obtendo aqui os pontos. Deixa eu escrever isso que eu acabei de falar. Aqui, ó. y2 menos y1 sobre h é a inclinação dessa reta tangente. Eu pego aqui, ó. Isso aqui é uma f de ty. Então, aqui no caso, é a f de t1, y1. Aqui é igual. Agora, a próxima ali. y3 menos y2 sobre h é o seguinte.
É aquela história. A inclinação da reta tangente aqui, ó, nesse ponto verde, se eu soubesse as coordenadas do ponto, bastaria colocar aqui. Mas eu não conheço o y daquele ponto. Então eu vou usar o y2. Então isso aqui, ó, quando eu escrevo aqui, ó, f de t2, y2, esse valor, ele é muito próximo. Isso aqui é uma inclinação de reta, só que calculada usando o ponto em vermelho, que é um valor muito perto da inclinação que eu conseguiria se eu utilizasse o ponto verde. Tá, agora eu vou pegar esse h, eu passo multiplicando, pego o y1, passo para lá. A mesma coisa aqui embaixo, ó, pego o h, passo multiplicando, pego esse y2, passo somando, e eu vou chegar aqui. Isso aqui é o método de Euler. O y de i mais 1, ele é o yi mais o h da f de ti, yi. Aqui eu já substituí para os valores que eu vou fazer as contas. Então, a ideia que está por trás é essa de traçar retas tangentes e eu vou encontrando os pontinhos. Vou fazer o exemplo ali. Então aqui, ó, como é que eu vou descobrir, como é que eu começo? Eu começo com deixa eu escrever aqui, t1 igual a 0, y1 igual a 1. Onde é que veio isso? Isso é o que eu tenho aqui, ó. Aqui está o t1, esse aqui é o y1. O h é 0,2 aqui no meu exemplo. O h é 0,2 e eu preciso da f. Quem é a f de ty? A f de ty é o que está aqui, ó, t menos 3y. T menos 3y. Tá, com isso aí eu vou calcular o y2. É o y1 que dá 1 mais o h, que é 0,2, vezes a f do t1 e y1. Vamos calcular aqui a f do t1 e y1. t1, 0, menos 3 vezes y1, que é 1, deu menos 3. Vou escrever aqui, ó, 0 menos 3. Fazendo essa conta aqui vai dar 0,4. Vou fazer mais uma etapa aqui. Tá, preciso atualizar, né? Agora eu vou falar em T2, que é o 0 mais o H. Então, 0,2. Agora eu vou fazer as contas aqui, ó, no 0,2. E o Y2 é esse 0,4 que eu acabei de achar aqui. Então, vai ficar assim, ó. Y2, tem que substituir aqui, 0,4 mais H, 0,2, que multiplica a f de T2 e Y2, aqui em cima. A f do T2 e Y2 é T2 é 0,2, menos 3 vezes o Y2 é 0,4. Então, esse valor eu coloco aqui dentro. 0,2 menos 3 vezes 0,4, que dá 0,2 essa resposta. Tá? Por que eu sei que a resposta é 0,2 tão rápida assim? É que eu estou olhando aqui embaixo. Aqui, ó, eu escrevi uma rotina para Silab. Então, se você vai fazer no computador,
Aqui eu já deixei pronto uma rotina. Você vai substituir aqui, 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 aqui e aqui. Como é que se substitui na minha rotina para Silab? A função f. O f é aquele t menos 3 vezes, que é o asterisco, y. Isso é o que você vai colocar aqui. Não mexe no resto do código. O a, o b e o n. Isso veio no enunciado. O a, o b e o n estão aqui, ó. O a é 0, o b é 2, o n é 10. Você vai colocar aqui. O a é 0, o b é 2, o n é 10. Depois tem que colocar o y1. O y1 é o valor que vai aparecer aqui, ó. Isso aqui é o y1. Você vai lá, coloca no código o 1 aqui. E vai colocar lá no Silab, vai rodar e aparecem aqui as respostas. O que é isso aqui? 0, 1, o primeiro ponto. Aqui eu tenho, aqui aparece 0,4, ficou pequeno, deixa eu escrever aqui, 0, 1. Depois aparece o 4 ali, que é o 0,2, 0,4. São as coordenadas deste ponto aqui, ó. Depois aparece ali, aqui embaixo aparece 0,2. Ou seja, é o ponto 0,4, 0,2. Eu estou avançando de 0,2 em 0,2. Depois aparece aqui 0,16. Então é o ponto 0,6, 0,16. Então é aí que fica o tema de casa. Quando você fizer estas contas aqui, tem que achar 0,16. Coloca ali nos comentários se você conseguiu chegar na resposta 0,16. Se não chegar, eu ajudo a fazer as contas aqui. Então aí está o método de Euler. Aqui eu fiz no braço, mas esses exercícios são para serem realizados no computador. Então eu já fiz aqui um código que resolve ele de uma maneira bem simples. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal e é isso daí.